Olá, sexto ano, tudo bem? Bem, vamos começar então aí mais um módulo, tá? Esqueçam isso daqui, ó, essa página aqui, tá? Porque eu acabei reutilizando esse PowerPoint e eu acabei de esqueci de apagar isso, tá? Mas não é essa página para vocês, ok? Eu coloco lá qual página que é corretinha. Então, vamos começar aí a falar sobre a poluição e o desperdício de água. Vocês já fizeram uma atividade, né? Sobre. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Tá meio ruim essa imagem aqui, mas é bem próximo lá àquilo que vocês têm na apostila, tá? Olha que interessante. Como que a água do planeta ela é distribuída? Tudo bem? O que significa isso? Significa o tanto de água que nós temos aqui, ó. Água, tá falando para nós. Água salina e água doce, tá? O que significa isso daqui? Água salina e água doce. Esse daqui são as águas dos mares e esses são as águas de rios, lagos, etc. Então, ó, de toda a água do planeta, tudo bem? Então, de toda a água do planeta, apenas 3% corresponde aí, é aproximado isso, tá, gente? Porque na postura de vocês está um pouco diferente, mas isso é aproximado. Em torno de 3% refere-se à água doce. Então, o restante da água que é encontrada no planeta é água salgada, tá? Lembrando que a água salgada é imprópria para o consumo, não pode beber, tudo bem? Agora, nós pegamos esses. Deixa eu ver se consigo diminuir um pouco aqui o. Ai, filhinho. Tá, tudo bem. Então, ó, nós vamos pegar esse 3%, tá? E vamos abri-lo. Então, abriu aqui, ó, esses 3%. Imagina que deu um zoom. Tudo bem? Então, esses 3%, o que são correspondentes aqui, ó? Então, transforma ele de novo em 100%, tá? Tudo bem? Então, 90, 69% aí mais ou menos está sendo encontrada nas geleiras e calotas polares. Tudo bem? 30% aproximadamente aí são águas subterrâneas que estão embaixo da terra, os lençóis freáticos e tudo mais, tá? E os outros 0,9% é o que importa para nós, né? Esse daqui é água superficial. Aqui, ó, vamos pegar aqui, tá? Então, ó, a água superficial, que ela corresponde aí a 0,3% da água doce no planeta, que é a água que nós consumimos, é a água que nós tomamos banho, água que escovamos os dentes, águas que lavam aí as calçadas, enfim, essa água é a correspondente só de 0,3% da água na superfície. Tudo bem? Vamos abrir novamente, dar um zoom aqui nesse 0,3%. Então, ó, águas estão paradas aí, 87% das águas elas estão em lagos, ok? 11% em pântanos e apenas 2% da água ela se encontra em rios, ok? Então, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que, na verdade, a água de consumo, para nós consumirmos, tá? É uma água escassa, tá? Lembrando que a maioria, então, está sendo encontrada nos mares, né? Depois aí a grande maioria da água doce do planeta é encontrada nas calotas polares, né? São as geleiras. E apenas aí 0,3 da água superficial, né? Da água que tá, da água doce, né? 0,3 de toda por cento de toda a água doce é o que nós utilizamos, que nós conseguimos utilizar aí com mais facilidade, tá? Então, ó, vamos lá. Aqui um outro gráfico para vocês mostrando quem consome mais água. Vou deixar eu bem aqui no meio. Então, quem é que consome mais água no planeta? Ó, nós temos aqui três
coisas. Atividade humana, ó, ela nem 10% chega de toda a água do planeta, tá? As indústrias, ó, se eu continuar aqui nos 10%, é um pouquinho mais de 10%, certo? Olha o tanto de água que vai para as plantações. 80% aí quase de toda a água do planeta, aquela água, lembrando, essa somente está falando aqui de água doce. Opa! Água doce da superfície. Tá? Então, ó, essa água doce da superfície, 80% dela, quem gasta, tá, da água que é utilizada, aí né, que a gente vai falar do consumo de água, são as plantações. Então, de toda a água que nós pegamos para o consumo, as plantações, elas gastam 80%, as indústrias gastam um pouquinho mais de 10%, e as casas gastam apenas um pouco menos de 10%. Tudo bem? Mas, lembrando, esse consumo da plantação aqui só é alto porque você come, eu como, todo mundo se alimenta, né? Você não come arroz, feijão todo dia, você não come aí batata, tá? Isso tudo são coisas que são feitas na plantação e eles precisam de água para estar regando a plantação para nós podermos consumir. O pão, todo dia que você come de manhã, isso daí foi era o trigo lá que foi plantado um dia, tá? Então, só é grande esse consumo por nossa causa. Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Então, poluição. Aí vocês estão vendo, né, uma água completamente suja caindo no rio, enfim. Mas vamos lá, vamos definir o que é poluição. Então, a poluição das águas, por exemplo, é causada pela grande quantidade de poluentes que provém de diferentes fontes. Então, tem que estar ali, sujar aquela água. Então, pode ser com uso doméstico, né, o esgoto doméstico, resíduos industriais lançados nos rios, lagos e mares. Tudo bem? Então, poluição aí são poluentes, né? Já está falando a palavra, acho que é bem simples para vocês. Poluentes que vão estar na água. Acho que aqui tranquilo. Então, aqui estou mostrando para vocês, nessa imagem aqui abaixo de mim, uma poluição feita pela indústria. O que é uma poluição feita pela indústria? Por exemplo, tá uma espuma aqui meio estranha em cima d'água, né? É algum produto químico que a indústria despejou aí nesse rio, tá? E aqui na outra imagem, deste lado, vocês estão vendo que é resto de tudo que é possível, né? De embalagem. Então, esse é um tipo de poluição da população, que aí não teve educação de jogar as coisas no lixo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Depois que a água é usada pelas residências, indústrias e agropecuárias, a água costuma ser devolvida à natureza sem o devido tratamento, contribuindo para a rápida deteriorização de rios, quer dizer que eles estragam rápido, tá? Lagos e lençóis subterrâneos, além de facilitar a disseminação de doenças. Nós já aprendemos sobre as doenças, né? Lembra que nós falamos sobre as doenças, sobre o saneamento básico, tá? E foi o que eu falei para vocês. Olha por que as crianças aí elas são mais propensas a ficar doentes, né? Tu tá vendo aí que ela tá... O menino tá praticamente tomando um banho ali nessa água que está repleta de poluição, né? Não tem como saber o que tem aí nessa água, né? Precisaria... Enfim, mas eu posso ter certeza para vocês que tem algum tipo de doença, tem sujeira, tem tudo aí, tá? Então vamos lá. Como é que eles vão fazer então para saber se a água é própria para o consumo? Então os cientistas vão lá no lago, tá? Os pesquisadores aí, ó, vão captar no lago, no rio, no mar, qualquer lugar, pode ser, tá? Eles vão fazer aí, pegar essa água num potinho, tá? Vão mandar aqui, ó, para o laboratório e lá vão ser realizados vários testes de qualidade. Vão analisar a água se ela está com micro-organismos, vão realizar o teste para descobrir se essa água está com metais pesados e assim sucessivamente, listando aí todos os problemas encontrados na água. Ou não encontra problema e essa água aí está liberada para uso, tá? Não necessariamente para beber, mas para uso de entrar, por exemplo, se banhar no lago, tá? Então, ó, coloquei aqui água
Aqui é para, tá, gente? Água para o consumo. Aqui tá errado esse textinho, hein? Água para o consumo humano deve receber tratamento específico para se tornar livre de organismos e substâncias. Nossa, tá sem acento. Indesejadas. Mas a água para a geração de energias não precisa ser tratada. Então, olha que interessante. Nós falamos lá, conversamos no módulo passado aí sobre como é que eles limpam essa água, né? Nós vemos que é um processo bem. Acho que é um processo bem difícil, né? Um processo que eles precisam de muitos equipamentos, né? Precisa de um espaço grande e tudo mais. Mas para nós produzirmos energia, essa água não precisa estar limpa, tá? Lembra que eu falei? Vamos supor, fez o teste e essa água não é própria para o consumo, ela não é potável, eu não posso beber essa água. Mas ela serve para o banho, ou ela está lá numa represa, só que não é utilizada para o consumo de ninguém, tá? Ela só é utilizada para produzir energia. Então, esse tipo de água pode ser considerada própria para algumas atividades humanas, mas para outras não. Então, agora, novamente, é liberado para atividade humana, produção de energia, mas para se banhar às vezes não. Ou para se banhar pode, às vezes não pode beber. Muitas vezes nós vamos no final do ano, aí que a praia superlota, né? E nós encontramos aquelas plaquinhas que falam que a praia está imprópria para se banhar. Não sei se vocês já viram isso, mas o que significa isso? Então que aquela água tem muita poluição, é tanta poluição que você não pode nem entrar na água, tá? E para sabermos se a água é apropriada para tal atividade, precisa ser levada para o laboratório para um teste de qualidade, tá? Foi o que eu comentei com vocês. Próximo. Então, vamos conversar sobre duas coisas. O que significa uma água poluída e uma água contaminada? Tá? São coisas diferentes. Primeiro, só um segundinho. Vamos lá. Água poluída é quando a água ultrapassa o padrão de qualidade. Isso é, imprópria para o consumo humano. Ele pode conter, então, esgoto e substâncias tóxicas. Por exemplo, por um acaso, escorreu chorume e essa água está cheia de metal pesado, substância tóxica. Ela está poluída, imprópria para o consumo, não podemos beber. Agora, a próxima água que pegamos aí foi de um lago, parecia beleza, a água estava cristalina lá, sabe, bem bonitinha, não tinha cheiro, não tinha nada. Aí a gente levou para o laboratório. Aí descobrimos que ela ultrapassa o padrão de qualidade em relação à presença de certas bactérias, vermes e vários outros micro-organismos. Lembrando que a gente não consegue ver os micro-organismos ao olho nu, tá? A água muitas vezes pode parecer que ela está limpa, mas ali encontra diversas bactérias, por exemplo, tá? Então, a água contaminada é essa água aí rica em organismos, né, micro-organismos que podem causar mal para nós. Tudo bem? Lembrando que tem organismos que não causam e tem organismos que causam. Então, se existe qualquer tipo de organismo que pode causar mal para nós falamos que essa água está contaminada. Se a água só está com metais pesados, que também causam mal para nós, né? Se a água está imprópria para consumo, mas não contém, né, bactérias, essas coisas, a gente fala que ela está poluída, ela só está, entre aspas, tá, gente? Suja. Tudo bem? Entre aspas. Então, aqui tem a foto aí de um parasita aí que infecta a gente. Vamos para o próximo. Então, um outro problema que nós enfrentamos aí. Poluição térmica. Tá? O que é isso, professor? Poluição térmica. Então, ó, aumento da temperatura onde é despejado a água das indústrias. Olha o que acontece. Eu tenho uma indústria perto de um rio, tá? Essa indústria ela fabricando alguma coisa ali e o maquinário delas, máquinas, ficam ligadas e elas esquentam muito. Bem, eu acho que vocês sabem, né? Mas qualquer equipamento que esquenta muito aí traz problemas para eles. O que eles fazem? Então, ó, tá vendo aqui? Tem uma bomba de água. Deixa eu pegar aqui a canetinha. A água, deixa eu pegar outra cor porque a azul aí não tá dando. Tem uma bomba de água aqui, tá vendo que ela puxa essa água. Aqui vai passar, ó, a água passa aqui, ó. Só que esse ambiente tá muito quente, tá entrando ar quente aqui, ó.
ar quente. O que acontece? Essa água que está fria, tá? A água está fria. Ela passa em contato ali com o ar quente, esse ar, ele volta para cá, tudo bem? Ele volta para os maquinários, né? Com uma menor temperatura. E quem roubou essa temperatura? A água. Então, a água volta para o rio com uma maior temperatura. Então, ó, pensa, o rio, em certo trecho do rio, pega a água que está em temperatura ambiente, passa pela fábrica essa água, eles esquentam essa água porque eles estão esfriando lá os maquinários dele, e eles devolvem essa água em uma temperatura diferente, uma temperatura maior para o rio. Ó, eles não contaminaram a água com nenhum poluente aí, com nada, tá? Nenhuma bactéria, tá? Eles não despejaram nenhum produto químico na água, não fizeram nada. Eles só alteraram a temperatura. Porém, ó, igual vocês estão vendo aqui agora no ladinho ali, isso causa um grande problema, né? Quais são os animais que conseguem sobreviver em temperaturas muito altas? Ou até o problema da temperatura, a temperatura ela acaba tirando, não vou entrar muito nesse assunto não, tá, gente? Mas a temperatura ela acaba tirando o oxigênio da água. Se eu não tenho oxigênio na água para todos os peixes, todos os animais que vivem ali, eles acabam morrendo, igual essa cena aí que vocês estão vendo ao lado. Isso daí foi uma poluição térmica, onde matou diversos outros animais, mataram diversos animais, diversos peixes no caso aí. Então, é um problema bem grande, né? Porque você acaba destruindo toda a fauna ali do local. Tá? Então, essa poluição nós chamamos de poluição térmica, porque ela vai alterar a temperatura. Vamos para o próximo. Então, uma das coisas que nós podemos fazer aí para estar ajudando é o consumo consciente. Então, o que seria o consumo consciente? Vocês fizerem uma atividade, né, sobre o consumo, falando sobre ou a poluição ou o consumo consciente. Seria o quê? Você não demorar muito no banho, evitar aí barbear ou se depilar embaixo do chuveiro aberto, né? Isso aí serviria para vocês já irem pensando sobre isso, né? Quando os meninos tiver barba, as meninas forem tirar aí os pelos das pernas e tudo mais, ou os meninos também, enfim. 3 segundos de descarga são suficientes. Escovar os dentes com a torneira fechada, tudo bem, ó? O chuveiro elétrico, ele tem uma vazão menor, então ele gasta menos água, tá? Na cozinha, retire aí, antes de lavar a louça, a sujeira que ficou no prato, porque senão você perde muito mais tempo querendo tirar aquela sujeira com a água. Não use detergente em excesso, porque você fica muito mais tempo tentando tirar o detergente. Evitar de lavar louça na máquina de lavar se tiver poucos. Tipo, tem 2, 3 pratos, coloca na máquina de lavar e liga. Aquela água que ela utilizou para lavar 2, 3 pratos, ela poderia ter lavado 15 pratos. Tá? Isso é um exemplo. Reduzir a vazão das torneiras, ensaboe todos os utensílios com a torneira fechada. Tirar os alimentos congelados antes de você fazer, porque muitas pessoas, né? Esqueci, vou ter que fazer tal coisa, tira o alimento congelado e deixa ele lá em cima da pia dentro da água. Aí fica trocando a água, porque a água faz o quê? Ela tá roubando aquela temperatura fria e pegando para ela. Aí a pessoa coloca a água temperatura ambiente, a água esfria, joga fora. Então, evitar esse desperdício de água. Tá. Opa, escorregou aqui. Agora nós temos um negócio chamado água virtual. Olha que interessante. Tudo que é produzido gasta uma quantidade de água, tá? Independente. Eita, você não vai parar mais agora não, menino? Para aí. Parou? Então tá. Dependente do que seja. Então, ó, água virtual é a quantidade de água usada diretamente ou indiretamente na produção de algo. Veja quantos litros de água virtual existe em alguns produtos. Então, ó, para eu produzir um microchip, 2 gramas de água, tá? Para eu produzir
uma xícara de café de 125 ml, eu gasto 140 litros de água. Aí você fala assim, nossa, professor, mas só tem 125 ml de água ali, o que tá falando 140 litros de água aí? Nada a ver esse negócio. Pensa comigo, para eu produzir essa xícara de café, primeiro, eu preciso ter o quê? Café. Lembra das plantações que são as que mais gastam água? Esse café, para a planta crescer, dar o fruto, teve que ficar regando essa planta, sei lá, 6 meses, por exemplo. Tá? Então, eu gastei muita água para produzir esse café. Tá vendo que tá falando ali que é indiretamente ou diretamente? Então, que nem, por exemplo, aqui os ovos. Para 40 gramas de ovo, 135 litros de água. Mas o que eu quero dizer com esses 135 litros de água? Que a galinha, até ela bebe água. Tá? A gente soma aí, ela bebe uma quantidade de água até ela ficar adulta e começar a botar ovos. E ela não se alimenta todo dia. Por exemplo, vamos supor que é de milho. Esse milho precisou ser regado durante meses para poder dar uma espiga de milho e tirou. E a galinha come um dia essa espiga. No outro dia ela vai comer mais uma espiga, que demorou um tempo também, bem demorado, né? Demorou, sei lá, quantos meses aí para produzir novamente. Então, essa água vai somando. Olha a carne bovina. A cada 150 gramas de carne bovina, 2.325 litros de água. Por quê? O boi, até eles matarem o boi passa alguns anos lá sendo criado. Então ele está comendo, está bebendo, tá? Então é bastante água. Tudo bem? Um sapato de couro aí, 8.000 litros de água para a produção de um sapato de couro, tá? E assim, ó, um copo de leite 200 litros. Tudo bem? Vocês entenderam a questão do que é água virtual? O microchip aí a gente pode colocar a água que foi para esfriar o metal. Não é feito de metal? Eles provavelmente devem ter esquentado em algum momento, esfriado isso, tá? Tudo bem? Vocês entenderam isso daqui? Camiseta de algodão 2.000 litros, porque o algodão, afinal de contas, ele é proveniente de uma planta e você precisa regar a planta para ela dar o algodão. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer aí para economizar nessa água virtual? Sabe? Mudar os hábitos de consumo de água em casa, cobrar de nossos governadores, né? Isso é uma questão bem importante também, eles têm uma responsabilidade muito grande disso, né? Ele pode cobrar das empresas aí para ter por exemplo, não despejar a água lá com poluição térmica, tá? Reduzir o consumo de produtos que requerem muita água para a sua produção. Então, muitas vezes você pode consumir produtos aí, vou dar um exemplo, tá? Mas as pessoas que são vegetarianas, elas não comem carne. A carne você vê que ela é ela consome muita água, tá? Então, as pessoas que são vegetarianas, elas acabam no total, somando a água virtual, consumindo menos água virtual do que as pessoas que são carnívoras, tá? Isso é só um exemplo. Tudo bem? E aí eu acho que é isso, gente. Então é isso. Nossa aula acabou por aqui. E qualquer dúvida, mande nos comentários, tá? Até a próxima aula, gente.